Demorou, mas o pessoal de Ainda Estou Aqui rasgou a fantasia e finalmente gritou: fascistas, golpistas! Após uma campanha de lançamento desesperada em que Fernanda Torres apelava para a união, pedindo que brasileiros de todos os espectros políticos fossem ver o filme, agora que estão na CNN americana, os socialistas caviar finalmente criaram coragem para atacar os apoiadores de Bolsonaro e culpar o próprio Biruliro pela demora do filme. O diretor Walter Salles disse em entrevista exclusiva à CNN que o filme Ainda Estou Aqui é um produto do retorno da democracia ao Brasil após as eleições de 2022. Em conversa com a jornalista Cristiane Amanpour, da CNN, Salles declarou que a produção do filme teve início anos atrás e que levou mais tempo para ser feito porque o país virou para a extrema-direita e que esses extremistas malvados de 75 anos e Bíblia na mão nunca deixariam o frágil e pobre herdeiro bilionário Valtinho e a Fernandinha, tão coitadinhos, filmarem durante esse período. E o cara ainda teve a cara de pau de dizer: portanto, o filme é um produto do retorno da democracia ao Brasil. Let me ask you about, the full circle and the reaction to today. It is a democracy now, your country, but you have said, I read, that you probably could not get this film done had it been during the Bolsonaro years. And that even after this film was released, evidence came of, plots against your current president, Lula, trying to bring back Bolsonaro. It's very immediate, this stuff, right? Yeah. Yeah, it took us 7 years to do the film, 7 years to be on your program, and we're so proud of this. It's the peak. It's the peak of our journey. But it also took 7 years because we did 3 years of research to make justice to the family, to make justice to the culture, to the authenticity of what we were portraying. But also, it took us 7 years because during 4 years, the country steered to the extreme right, and we would have never had the possibility to shoot the film during that period. Therefore, the film is the product of the return of democracy of Brazil. It's really interesting. President Lula, and it's really his return to the presidency and the return of democracy that allowed the film to exist. We shot it in 2023 without having the slightest idea that there had been a failed attempt of a coup d'etat. A military coup d'etat at the end of 2022. Wow. And as the film was being launched in Brazil and embraced by the audience, that the news actually were unnerved by the federal police that coup d'etat that included the assassination of President Lula, of Vice President Alckmin, had almost been, the reality of the country. Had almost succeeded. That for us was now. So in the middle of the launch of the film, we realized that more than ever, it was a film about today, about what was happening in the country at this very moment. And clearly, this act of anticipation clearly wasn't in our plans. It's just happened. It's an extraordinary coincidence. Uau! Ele é realmente um ficcionista. Não é qualquer um que consegue improvisar um roteiro super fantasioso desses assim, na hora. Pelo jeito, o Walter seguiu o pedido do Xandão. Use a sua criatividade. Criaram um filme do filme durante a entrevista. Ficção pura. Mas o roteiro é cheio de furos. Primeiro porque o público não engole um adorador da ditadura cubana dando aula de democracia. Democracia, para o herdeiro bilionário Walter Salles, é quando a oposição não pode falar e é presa. Esse filme é irônico porque quem faz o filme são pessoas que agem e defendem exatamente a mesma coisa que os militares em 64, mas acreditam que fazem isso pelo bem do Brasil, exatamente como os militares de 64. Não que a gente possa esperar a coerência de uma comunista roneteira e um diretor bilionário filho de banqueiros que pela saco do Che Guevara em filmes como Diários de Motocicleta. A democracia que o Walter Salles diz que só voltou anteontem quando o Lula saiu da cadeia e subiu na cadeira de presidente
na verdade voltou há mais de 40 anos e já durou mais do que o próprio regime militar. O que há é um rentável comércio ideológico às custas dos contribuintes. O filme é um produto do retorno da democracia ao Brasil. Sim, muito comum haver mais de 1.000 pessoas presas por protestar contra o governo em democracias. E são pessoas comuns, que não assaltaram bancos, que não sequestraram embaixadores americanos, que não praticaram justiçamento, que é matar os próprios companheiros, que não possuíam armas, que não explodiram quartéis, ao contrário dos heróis do Walter Salles. Artistas são as rameiras mais baratas de qualquer ditadura, seguidas por jornalistas. Eu tenho umas ideias de filmes para você, Walter, tão preocupado com a democracia. Faça um filme contando a história desse rapaz aqui, o Mário Cosel Filho, morto pela quadrilha da Dilma aos 18 anos, em nome da revolução que você tanto ama. Acha que falar sobre a década de 60 fica muito repetitivo? Quer falar sobre outra década? Ok. Faça então um filme sobre a cabeleireira Débora Rodrigues, que escreveu Perdeu o Mané com batom numa estátua da Praça dos Três Poderes e agora está presa há 2 anos, longe dos filhos, sem previsão para sair da cadeia. Dá um filmão, hein? Eu já consigo ver os Oscar. Ou então escalhe o Vin Diesel e faça um filme sobre Daniel Silveira, preso há 4 anos por causa de um vídeo criticando o STF. Esse ganha Cannes, pelo menos. Faça então um filme sobre o Clezão, que nem estava no 8 de janeiro e mesmo assim foi preso, e depois de ter dezenas de pedidos de atendimento médico ignorados pelo STF, acabou morrendo na prisão. Walter, que tal fazer um longa que mostra as ameaças à liberdade nos dias atuais, com as arbitrariedades e dramas causados por um tribunal que atropelou a lei para perseguir oponentes políticos, definindo o certo e o errado e o que pode ou não falar, e escolhendo sempre um lado, o lado das facções, do narcotráfico, de um político condenado em 3 instâncias por corrupção, e também o lado dos banqueiros, que sempre tem mais lucro quando esse condenado está no poder. Papi iria adorar. Injustiças hoje em dia não faltam, Walter Salles, mas a sua lente parece que só foca nos anos 60. Também achei estranho a memória seletiva do Valtinho. O cara falou na CNN de uma suposta tentativa de assassinato ao Lula e ao Xandão, descrita num relatório capenga e sem provas feito pela Polícia Federal do Lula e do Xandão. Mas o Walter Salles não lembrou de quem realmente sofreu uma tentativa de assassinato, o malvadão Jair Bolsonaro. Será que é porque o assassino era um militante de esquerda, ex-filiado ao PSOL? Não sei, mas daria um belo filme. Atores, atrizes e similares são uma classe de pessoas que não têm uma personalidade definida. Talvez isso aconteça devido à profissão, já que passam a vida toda fingindo serem outras pessoas. Muitas vezes nem eles mesmos sabem direito quem são. Não é à toa que essa classe de profissionais são muito requisitados por governos totalitários quando precisam esconder dos cidadãos o caos e o fracasso do seu governo. Enquanto a patota dos "Viva a cultura brasileira!" usa técnicas de repetição e manipulação psicológica para criar no imaginário público uma ameaçadora ditadura cenográfica, o Estado totalitário que está sendo construído no Brasil hoje, com o apoio total desses mesmos artistas ricos, segue jogando senhoras de idade, mães e pais de família nos calabouços da polícia política a favor do regime. A Fernanda e seus coleguinhas são colaboracionistas do estado de exceção, narcisistas patológicos beirando a sociopatia, criando as condições totalitárias que, no mundo fictício, fingem combater. Eu queria poder só pegar o Bolsonaro e esfregar a cara dele no asfalto quente. Walter Salles Jr. desfilando sua ignorância no programa da CNN, fazendo discurso político pela democracia, enquanto trabalhadores apodrecem na cadeia por terem se manifestado contra um governo, é um deboche perverso contra todas as vítimas reais da tirania em andamento no Brasil. Faça um filme sobre as ditaduras venezuelana e cubana, Walter Salles. Você podia colher uma entrevista com o Lula para enriquecer o roteiro. Do Foro de São Paulo, o 9 Dedos entende como poucos. E você, Fernanda Torres?
Quando você interpretar a viúva do Clezão num filme sobre a ditadura de hoje, você me avisa, tá? Até lá, eu vou continuar preferindo ver o filme do Pelé. Galera, Ah, Lula, mimimei. meu presidente. Mimimei. Vou mostrar pra vocês esse mimo que eu estava ansiosa Eu não por aguento chegar. mais esperar. Aquilo que tu me prometeu, nos prometeu, principalmente aqui pro nosso Nordeste, que é um lugar mais carente. Tá preparado? Eu quero que você O fale sonho do aquilo. Nordeste é porque Você chega, aqui você fala. 1, 2, 3 e... a comida, o prato típico daqui é ovo. É que tem uma condiçãozinha como um frango, uma... Por hoje é só.